Uma boa noite para quem nos acompanha nesta terça-feira, dia 17 de dezembro. Eu sou Isabela Melano e agora vamos aos destaques do Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal realiza a penúltima audiência de conciliação sobre a lei do marco temporal para demarcação de terras indígenas. Destaque de Eduardo Kovaleski. A sessão foi temática e contou com a exposição de 8 especialistas sobre os laudos antropológicos utilizados no processo demarcatório. Interpol localiza 4 fugitivos condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro e notifica o Supremo Tribunal Federal. Jurisprudência em teses apresenta novos entendimentos sobre direitos da criança e do adolescente. Destaque de Virgínia Alves. Criada em 2014, a jurisprudência em teses é uma ferramenta que organiza de forma acessível os principais posicionamentos do STJ sobre temas relevantes. E ainda a STF afirma que contrato de trabalho intermitente é constitucional. Agora são 6 horas e 15 minutos, o Radar da Justiça está no ar. Rádio TJ Minas, Radar da Justiça. O STF recebeu antropólogos em mais uma audiência sobre a lei do marco temporal. As informações sobre este encontro com o repórter Eduardo Kovaleski. O Supremo Tribunal Federal realizou a 13ª audiência de conciliação sobre a lei do marco temporal para demarcação de terras indígenas. A sessão foi temática e contou com a exposição de 8 especialistas sobre os laudos antropológicos utilizados no processo demarcatório. Antropólogos e cientistas sociais descreveram a produção do trabalho antropológico e etnográfico utilizados no trâmite administrativo para a demarcação de terras tradicionalmente ocupadas por povos e comunidades indígenas. As palestras buscaram esclarecer como são feitas as pesquisas, o que é levado em consideração e sua utilização no processo demarcatório. A deputada Célia Chacriabá é líder indígena e doutora em antropologia e destacou que o antropólogo não demarca a terra indígena, mas reconhece o direito daqueles que já estavam ali. Os expositores foram escolhidos pela Associação Brasileira de Antropologia. A próxima audiência de conciliação está marcada para quarta-feira e permitirá a representantes e lideranças indígenas falarem livremente sobre temas que interessem às suas etnias. Este será o último encontro do ano. As audiências devem retornar em fevereiro. Da agência Rádio Web, Eduardo Kovaleski. Condenados e investigados por atos golpistas de 8 de janeiro são localizados no Peru. Saiba agora com o repórter Jonathan Ferreira. O Supremo Tribunal Federal foi notificado pela Interpol sobre o paradeiro de pessoas investigadas e condenadas pelos atos golpistas de 8 de janeiro. A Interpol foi notificada pelo governo do Peru sobre a entrada de ao menos 4 foragidos no país vizinho. Antônio Alves Pinheiro Júnior e Edilaine da Silva Santos respondem pelos crimes de associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e incitação ao crime, enquanto Romário Garcia Rodrigues foi condenado a 2 anos e 5 meses de prisão e Rosana Maciel Gomes foi condenada a 13 anos e 6 meses de prisão. Eles teriam ingressado no Peru em novembro, tendo passado antes pelo Chile e a Bolívia. Os foragidos da justiça estavam na Argentina, mas decidiram deixar o país depois que autoridades brasileiras pediram a extradição. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Jonathan Ferreira. E agora, após a comunicação da Interpol, o STF deve determinar a extradição e também iniciar as tratativas com o país vizinho. E por maioria dos votos, o plenário do Supremo Tribunal Federal validou dispositivos da reforma trabalhista que criaram o contrato de trabalho intermitente. Este tipo de contrato é uma modalidade de prestação de serviços em que o empregador convoca o trabalhador para prestar serviços quando necessário, com antecedência, e a remuneração é feita pelas horas efetivamente trabalhadas, sem recebimento de salário base durante os períodos de inatividade. Este tipo de contrato prevê a subordinação e, apesar da flexibilidade, mantém os principais direitos trabalhistas, como férias, 13º salário, FGTS e outros benefícios proporcionais ao tempo trabalhado. A regra é válida para todas as atividades, exceto para os aeronautas regidos por legislação própria. Prevalecendo
reconheceu o entendimento do relator, o ministro Nunes Marques, de que o contrato de trabalho intermitente não suprime os direitos trabalhistas nem fragiliza as relações de emprego. Segundo ele, essa modalidade de contratação oferece proteção especialmente aos trabalhadores que estejam na informalidade. Para o ministro, a regra também contribui para reduzir o desemprego, pois as empresas podem contratar conforme a demanda e os trabalhadores podem elaborar as próprias jornadas, tendo condições de negociar serviços mais vantajosos. Agora são 6h20. No próximo bloco, CNJ suspende prazos processuais entre dezembro e janeiro. E ainda o Superior Tribunal de Justiça apresenta novos entendimentos sobre direitos da criança e também dos adolescentes. Radar da Justiça. O STJ divulgou novos entendimentos sobre direitos da criança e do adolescente. Os detalhes com a repórter Virgínia Alves. O Superior Tribunal de Justiça acaba de lançar a edição 250 de Jurisprudência em Teses, destacando importantes entendimentos sobre os direitos da criança e do adolescente. A ferramenta, que reúne decisões relevantes do tribunal, apresentou 2 novas teses jurídicas. A primeira tese estabelece que o princípio do juízo imediato, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, prevalece sobre as regras gerais de competência do Código de Processo Civil. A medida tem como foco o melhor interesse da criança e do adolescente. Já o segundo entendimento esclarece que a colocação de menores em abrigo institucional só deve ocorrer em casos de risco concreto à integridade física ou psíquica, priorizando o acolhimento familiar sempre que possível. Criada em 2014, a Jurisprudência em Teses é uma ferramenta que organiza de forma acessível os principais posicionamentos do STJ sobre temas relevantes. Para conferir as edições completas, basta acessar o site do tribunal, stj.jus.br, na seção Jurisprudência em Teses. Da agência Rádio Web, Virgínia Alves. E o Conselho Nacional de Justiça lançou um guia para aprimorar o atendimento a adolescentes gestantes e mães no sistema socioeducativo. Saiba agora com a repórter Priscila Mendes. O Conselho Nacional de Justiça lança guia para fortalecer o atendimento no sistema socioeducativo. Dividido em 6 capítulos, o material traz desde as leis até os procedimentos a serem seguidos pelo sistema de justiça nos casos de adolescentes gestantes, lactantes e mães, assim como pais ou cuidadores de crianças e pessoas com deficiência. Outro ponto destacado no material é o uso de sistemas informatizados para registrar e monitorar informações sobre adolescentes gestantes, mães ou pais. Esses dados são essenciais para acompanhar a aplicação das medidas socioeducativas e para orientar políticas públicas que respondam às necessidades desse público. Para o coordenador do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas, Luiz Lanfredi, o documento reforça o compromisso do Conselho Nacional de Justiça em garantir a implementação de decisões da Suprema Corte. A publicação do guia é parte das ações do programa Fazendo Justiça, coordenado pelo CNJ, em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, para transformações nos campos penal e socioeducativo. Da agência Rádio Web, Priscila Mendes. E o Conselho Nacional de Justiça fixou o recesso judiciário no órgão entre o período de 20 de dezembro de 2024 a 31 de janeiro de 2025. Com isso, os prazos processuais ficam suspensos no mesmo período. A portaria também estabelece que não haverá expediente no CNJ de 20 de dezembro a 6 de janeiro de 2025. No período, vai funcionar apenas o plantão processual de 1 às 6 da tarde. De 7 a 31 de janeiro de 2025, o expediente do órgão vai ser retomado também de 1 às 6 da tarde. A portaria considera a resolução do CNJ que dispõe sobre a regulamentação do expediente forense no período natalino e a suspensão dos prazos processuais. Agora são 6h25, a seguir um giro pelos tribunais brasileiros. Radar da Justiça.
Vamos agora saber o que é notícia nos tribunais do Brasil. Em São Paulo, Justiça mantém condenação de homem por homicídio de ex-companheira. Destaque de Cid Marcos. A 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve decisão da Vara do Júri e Execuções de São Bernardo do Campo, que condenou homem por homicídio triplamente qualificado contra ex-companheira. A pena foi fixada em 16 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial fechado. Segundo os autos, o réu e a vítima mantiveram relacionamento por 4 anos. Após o término, ele avançou com o carro e a atropelou, prensando-a contra uma parede. Depois, desceu do veículo e a agrediu com socos e chutes, causando o falecimento. O Comitê de Priorização do Primeiro Grau faz balanço de 2024 no Mato Grosso do Sul. Lígia de Matos. O Comitê Gestor Regional de Priorização do Primeiro Grau do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul realizou a última reunião do ano. Durante o encontro, foram debatidos 4 importantes temas para a melhoria da justiça de primeira instância. A reunião discutiu a retomada do encontro anual de escrivães e chefes de cartório. A iniciativa visa promover a troca de experiências e o alinhamento rápido de informações entre diferentes setores do tribunal. Judiciário e Executivo maranhense criam novas regras para vagas nas APACs. Destaque de Cristina Mara. O Tribunal de Justiça do Maranhão estabeleceu novas diretrizes e critérios para a ocupação de vagas, transferências e escoltas nos Centros de Reintegração Social, coordenados pelas APACs, Associações de Proteção e Assistência aos Condenados do Maranhão. As vagas são destinadas ao cumprimento de pena privativa de liberdade nos regimes fechado e semiaberto. De acordo com a portaria, a pessoa presa deve ter pelo menos uma sentença penal condenatória e ter cumprido, no mínimo, 6 meses da pena antes de solicitar a transferência para as APACs. Agora são 6 horas e 28 minutos. O Radar da Justiça de hoje fica por aqui. Você pode rever este programa no canal da TV TJ Minas no YouTube. Uma ótima noite. Até amanhã.